Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de clamor, mais um momento de oração, mais um momento para que nós possamos buscar juntos a presença e a face do nosso Deus. E sempre que a gente busca o Senhor, a gente recebe respostas de Deus. Hoje nós estaremos meditando em uma porção muito preciosa da palavra, que está no Salmo 34, versículos 4 a 7. Todo este salmo, o Salmo 34, é um salmo muito precioso, tem lições maravilhosas e alimento profundo de Deus aqui nesse salmo, mas hoje, a porção diária para hoje está em Salmo 34, versículo 4 a 7. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração e nós perceberemos aqui nessa porção como a nossa relação com Deus, como o nosso Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que se relaciona conosco, Ele é um Deus que responde às nossas ações, assim como nós também podemos responder positivamente ou não às ações de Deus. Então a gente vai aprender isso neste salmo e Deus vai falar poderosamente ao seu coração, você será ministrado pelo Senhor e você receberá a direção de Deus para a sua vida a partir dessa porção da palavra. Mas antes de nós orarmos e também compartilharmos a porção da palavra para hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Desta maneira você estará recebendo todas as mensagens, todo o conteúdo que nós postamos aqui em nosso canal. Também compartilhe essa palavra para abençoar o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vamos para o texto sagrado, Salmo capítulo 34, versículo de número 4 a 7, diz assim as Escrituras Sagradas: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que texto precioso da palavra de Deus. Esse texto nos mostra essa relação profunda que há entre as nossas ações e também as ações de Deus. E como Deus ele responde a ações dos justos em direção a Ele e também como nós podemos responder positivamente às ações de Deus em nossa vida. Por exemplo, esse texto nos mostra que se nós buscarmos o Senhor, Ele nos livrará, Ele nos acolherá. O texto começa dizendo exatamente isso. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. É a resposta de Deus para aqueles que buscam. Aqueles que buscam ao Senhor, eles experimentarão livramento e eles experimentarão acolhimento. Então observe que esse acolhimento de Deus, que esse livramento de Deus é para aqueles que buscam ao Senhor. Isso nos mostra que as bênçãos do Senhor estão condicionadas à nossa busca, a nossa ação de buscar ao Senhor. Nós fomos escolhidos por Deus, mas nós precisamos dar passos na direção dessa escolha, nós precisamos dar passos na direção de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus. Então, quando nós buscamos o Senhor, o texto deixa bem claro que Ele nos acolhe e que Ele nos livra de todos os nossos temores. Você tem buscado ao Senhor? Você tem apoiado o seu coração em Deus? Ou você tem apoiado a sua esperança, o seu coração em você mesmo, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, na sua própria força ou em seres humanos? Então é muito importante que nós possamos refletir sobre isso e que nós possamos buscar o Senhor, priorizar o Senhor, priorizar o reino do Senhor e buscar o Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós seremos acolhidos. Há um lugar de acolhimento, há um lugar de livramento para aqueles que buscam o Senhor. Então, quando nós buscamos o Senhor, a promessa é que nós seremos acolhidos e que nós seremos também libertos de todos os nossos temores, de todos os nossos medos. Nós não precisamos ficar apavorados, porque há um lugar de acolhimento em Deus, há um lugar de livramento no Senhor. Então, o texto depois continua dizendo, ele fala que há também iluminação para aqueles que colocam o seu foco no Senhor. No versículo 5 diz assim: Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós fixamos os nossos olhares, o nosso olhar espiritual no Senhor, o texto diz que nós seremos iluminados.
Sabe qual é o nosso desafio? Muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias, muitas vezes nós estamos olhando e focando no barulho dos ventos, no barulho das ondas, nós estamos focando o nosso coração e o nosso olhar espiritual nas coisas terríveis que podem nos acontecer aqui na terra e esquecemos de olhar para o Senhor. Observe que o apóstolo Pedro, enquanto ele manteve o seu olhar fixo no Senhor, ele andou por sobre as águas. Isso representa Pedro andando sobre os obstáculos, sobre as adversidades da vida. Ele andou por sobre as águas, apesar da fúria das águas, da fúria dos ventos. Ele andou por sobre as águas enquanto ele estava com seus olhos fixos no Senhor, enquanto ele estava olhando para o Senhor. Mas no momento que ele tira o seu olhar do Senhor Jesus, e ele começa a olhar, para as circunstâncias, ele começa a olhar para a força das águas, ele começa a olhar para a força dos ventos, a Bíblia nos mostra que Pedro começou a afundar. Isso nos mostra a importância de nós contemplarmos o Senhor, de nós colocarmos o nosso foco no Senhor. Quando nós colocamos o nosso foco no Senhor, nós seremos iluminados. O texto diz isso: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, ou seja, jamais sofrerá vergonha. Então, quando nós contemplamos o Senhor, quando nós fixamos o nosso olhar espiritual no Senhor, nós seremos iluminados. A luz do Espírito Santo brilhará sobre nós e nós seremos conduzidos em luz e não em trevas. Os nossos passos serão conduzidos. Então, é importante que nós olhemos para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a força dos ventos nem das águas, olhe para o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você experimenta a iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida, conduzindo cada um dos seus passos. E aí tem mais uma ação no versículo 6, diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E agora o texto nos mostra que se nós clamarmos o Senhor, Ele nos salvará. O texto deixa bem claro: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, quando nós clamamos ao Senhor com o nosso coração quebrantados, quando nós clamamos ao Senhor com o nosso coração arrependidos, quando nós clamamos ao Senhor com o coração realmente dispostos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, a promessa é que o Senhor nos ouvirá. O Senhor ouve o clamor do aflito, o Senhor ouve o clamor daquele que vai a Ele com o coração quebrantado, contrito, e o Senhor o livra. Então o texto diz que o Senhor livrou o salmista de todas as suas tribulações. E é isso que acontece conosco, quando nós clamamos o Senhor, essa é a promessa: Deus estará ouvindo o nosso clamor. Isso não significa apresentar uma oração a Deus cheia de rituais, cheia de repetições, uma oração ritualística, não. É uma oração sincera, de um coração quebrantado. Não precisa saber orar com palavras bonitas, enfeitadas, rebuscadas, nada disso. Coração simples como o de uma criança, com sinceridade diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que o Senhor ouve o nosso clamor. E não apenas ouve, o texto diz que Ele nos livra de todas as nossas tribulações. Então nós precisamos ter essa convicção de que quando nós clamamos ao Senhor, nós seremos ouvidos pelo nosso Deus. Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Mas muitas vezes a gente não ora. O que é orar? Orar é comunicar-se com Deus. Orar é ir diante do Senhor e falar com o Senhor. É ter essa amizade com Deus e expressar essa amizade através de um clamor, de uma busca, de uma oração, de uma comunicação com Deus. Deus, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer que nós sejamos seus amigos. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então o desejo de Deus é ter um relacionamento conosco. E não existe amizade verdadeira se não houver comunicação constante, não é verdade? Então nós precisamos falar com Deus, clamar a Deus. E o texto diz que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos livra. Ele não só nos ouve, mas Ele também nos livra. E por último, o versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui nos mostra a ação de Deus de enviar os seus anjos para guardar e proteger aqueles que o temem. Então, se nós temermos ao Senhor, Ele nos cercará de cuidados. Se nós colocarmos o nosso temor no Senhor, Ele nos cercará da sua proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos, não, ao redor dos que temem o Senhor e os livra. E a gente precisa entender que temer ao Senhor não é ter pavor de Deus.
não é ter medo de Deus, né? O que faz a gente ter medo, esse medo e pavor de Deus, é o pecado. Lembra que quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, ele se escondeu de Deus, ele foi para trás da árvore e se escondeu de Deus. Por quê? Porque ele estava com medo do Senhor. Então, quando a Bíblia fala temer a Deus, não significa pavor de Deus ou ter medo de Deus ao ponto de nós fugirmos dele ou tentar fugirmos da presença dele. Não é isso. Quando a Bíblia fala temer o Senhor, significa uma reverência santa pelas coisas de Deus, uma reverência, um respeito santo pelo Senhor, pela sua palavra e por tudo aquilo que é sagrado, por tudo aquilo que está envolvido com o sagrado, né? Então, esse temer a Deus é esse temor a Deus, essa reverência, esse respeito por Deus, pela sua pessoa, pela sua presença, pela sua palavra, por aquilo que é sagrado, por aquilo que cerca a sua santidade. Então, esse temor é isso, essa reverência, esse respeito santo. Então, quando nós temos esse temor, esse respeito santo pelo Senhor, essa reverência santa pelo Senhor, o texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme ao Senhor para guardar e livrar. Então, qual é a ação de Deus aqui para aqueles que o temem? Proteção. Né? Deus cerca com cuidado aqueles que o temem. E nós vivemos em uma sociedade, em um tempo, que as pessoas têm perdido o temor pelo Senhor e têm perdido o temor, o respeito por tudo aquilo que é sagrado. Né? Muitas pessoas fazem piadas com o nome de Deus, né? Tomam o nome de Deus em vão. Isso é o que? Falta de temor. Falta de respeito pelo sagrado, pelo sacro, né? Então nós precisamos ter esse respeito com o sagrado, nós precisamos ter esse respeito pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Então, quando nós temos esse respeito santo, essa reverência santa, significa temor no nosso coração pelo Senhor. Quando assim agimos, nós somos guardados pelos anjos do Senhor. Então observe que o desejo de Deus é nos abençoar, mas a gente precisa entender que a bênção de Deus, ela só é possível quando nós estamos inclinados para Ele. A bênção de Deus só é possível quando nós estamos vivendo nesse ambiente da sua presença, nesse ambiente de obediência a Ele. Então é importante que nós entendamos isso, porque senão nós poderemos estar, diante da bênção e não usufruir dela por causa de nossa desobediência, da nossa relutância em seguir a vontade de Deus, da nossa persistência em seguir o nosso próprio caminho. Então é muito importante que nós possamos ouvir o Senhor, porque Deus se relaciona conosco e as nossas ações diante de Deus, elas são recompensadas. Então é muito importante isso, né? Por isso o texto diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou a este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que essa palavra possa abençoar o seu coração nesse dia e que você experimente toda a bondade de Deus e que pela graça do Senhor Jesus Cristo você possa buscar o Senhor, você possa colocar o seu foco, o seu olhar no Senhor, você possa clamar ao Senhor e você possa temer ao Senhor, ter esse respeito sagrado pelo Senhor e pela sua palavra. E assim sendo, que você experimente toda a bondade, graça e todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças. Muito obrigado, Senhor, por mais uma porção da palavra ao nosso coração. Nós sabemos, Pai, que é o desejo do Senhor nos abençoar. O Senhor disse em tua palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta será aberta. E o Senhor nos ensina que, como um Pai amoroso, é o desejo do Senhor nos galardoar, nos recompensar com cada uma das tuas bênçãos. O Senhor diz na tua palavra que as tuas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, nem surdos os teus ouvidos para não poder ouvir. Mas muitas vezes, Senhor, é a nossa própria desobediência, é a nossa própria teimosia, é a nossa própria relutância em te obedecer, que nos afasta das bênçãos que o Senhor tem para nós, da bondade que o Senhor quer liberar sobre nossas vidas em forma de bênçãos. Pai, clamamos ao Senhor nesse instante, pedimos ao Senhor que nos perdoe, oramos para que o Espírito do Senhor ilumine os nossos olhos, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados para que nós possamos enxergar a luz da Tua glória e que nós possamos enxergar, Senhor, o que nós precisamos fazer na direção do Senhor, porque do ponto de vista do Senhor, da cruz de Jesus Cristo, tudo já está pronto, tudo já está completo, tudo já está consumado, mas que nós possamos entender isso
e seguir na direção da obediência, seguir na direção daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Pai, oramos nesse instante, declaramos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casal. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfrentando lutas em seu casamento. Te pedimos, Pai, que o Senhor restaure casamento, que o Senhor opere um milagre, Senhor, em nome de Jesus, fazendo com que este marido possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ajudando essa esposa a respeitar o seu marido no Senhor. Pai, eu te peço, dê sabedoria aos pais para criar os seus filhos na doutrina do Senhor. Ajuda estes filhos, Pai, a honrarem os seus pais. Pai, nós clamamos agora por aqueles que estão doentes, oramos para que haja uma liberação de cura, Senhor. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que haja cura, Pai. Em nome de Jesus, existem pessoas que já estão doentes há muito tempo e que já até mesmo foram desenganadas pela medicina, mas tudo aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para o Senhor. Então nós clamamos nesse instante, meu Pai, toca com cura agora em nome de Jesus. Não importa se essa enfermidade, Senhor, é uma enfermidade que a medicina não dá jeito, nós cremos na Tua intervenção, nós cremos no Teu milagre. Toca no corpo, toca na mente, toca nas emoções, toca na alma, toca no espírito, Senhor, com cura, em nome de Jesus. Ó Pai amado, que as bênçãos do Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tem para os teus filhos sejam liberadas, Pai. Eu te peço, acampa exército de anjos para guardar, para proteger, para livrar do mal. Ilumina os passos desse irmão, desta irmã, para que os teus filhos, iluminados pelo teu Espírito Santo, tome a direção certa na sua vida, siga o caminho certo, dá força, Pai, para vencer as tentações, para vencer as guerras espirituais. Traz libertação para aqueles que estão presos a vício, Senhor, a qualquer tipo de vício que tem roubado a paz, que tem roubado as bênçãos da família. Eu te peço, quebra cadeias de vício agora, de vício de álcool, de drogas, de jogos, de prostituição, seja qual for o vício, de promiscuidades sexuais. Pai, nós te pedimos, quebra cadeias agora, traz libertação em nome de Jesus. Pai, que esta família, que este lar experimente a tua bênção. Pai, nós consagramos a Ti esse momento, nós consagramos a Ti esse dia e queremos profetizar que esse seja um dia de milagre, Pai, um dia de portas abertas, um dia de favor, um dia de respostas de oração para esse teu filho e para essa tua filha, que em nome de Jesus o milagre aconteça neste dia para a glória exclusiva do teu santo nome. Oramos assim no nome bendito de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia e não se esqueça de compartilhar essa palavra para abençoar outras pessoas. Também se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá ok? Olha, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para que você possa, se assim desejar, adquirir algum dos nossos livros. São livros abençoados, livros que a gente escreveu com o propósito de abençoar a sua fé, de edificar a sua fé, de ajudar você a continuar crescendo na sua jornada espiritual. Livros maravilhosos que vão te ajudar muito, tá bom? Então, se você desejar, é só clicar em um desses links e você vai poder comprar esses livros e ser muito edificado na sua fé, crescer em sua jornada espiritual, tá bom? Um beijo no seu coração, um dia de milagre, um dia de bênção. Deus te abençoe hoje e sempre. Shalom, shalom, graça e paz.